Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Caminhando Juntos. Nós nos encontramos uma vez mais para caminharmos juntos e dessa vez com o nosso querido companheiro Nilo Nogueira, amigo de longa data do nosso Grupo Espírita Redenção, que nessa caminhada comigo vai discutir aqui, no bom sentido, um tema interessante, mais um tema interessante da Revista Espírita. Nilo, tudo bem com você? Tudo em paz? Saúde boa? Olá, Leandro, tudo bem, graças a Deus. E você, como está? Tudo Tudo bem? bem. Graças a Deus, tudo em paz. Meus cumprimentos a todos que nos assistem hoje, né? E vamos para mais um Caminhando Juntos, que possamos fazer o nosso estudo hoje de forma tranquila, direta, trazendo sempre reflexões importantes sobre a doutrina. É isso aí, é isso aí. Bom, nosso tema de hoje está na Revista Espírita de junho de 1861. É o primeiro artigo e tem como título Chanin, Discurso sobre a Vida Futura, pregado por Chanin no domingo da Páscoa de 1834, após a morte de um amigo. Aí Kardec traz essa interessante reportagem, esse importante discurso do Chanin. Vamos lá, ao que diz Kardec. Temos reproduzido várias vezes nesta revista ditados espontâneos do espírito Chanin que não desmentem a sua superioridade de caráter e de inteligência. Nossos leitores serão gratos por lhes darmos uma ideia das opiniões que ele professara em vida pelo fragmento seguinte de um de seus discursos, cuja tradução devemos à gentileza de um dos nossos assinantes. Sendo seu nome pouco conhecido na França, precedemo-lo de curta notícia biográfica. Então, Kardec traz esse discurso sobre a vida futura, aliás, um fragmento desse discurso feito por Chanin, em 1834. E nos dá a ciência de que um dos membros da sociedade, um dos sócios, né, um dos associados, é que remeteu-lhe essa informação, fez a tradução do texto que nós vamos ver daqui a pouco, desse fragmento do discurso, e vai, então, agora nos dizer quem foi esse senhor, quem foi esse homem, né? Que, como Kardec diz, ele na França era muito pouco conhecido, né? Ele diz, olha, sendo seu nome pouco conhecido na França, precedemo-lo de curta notícia biográfica. Alguma coisa que você quer comentar aí, Nilo, já de início? Não, acho que é importante só isso que você está dizendo, é frisar que ele não era francês, né? Como nós vamos ver aqui, é um americano, então as mensagens dele precisaram ser traduzidas. Lá na França, eles precisaram traduzir, né? Isso eram mensagens recebidas lá desse espírito. Então, vamos lá. Diz Kardec, então. William Ellery Chanin nasceu em 1780 em Newport, Rhode Island, estado de Nova York. Seu avô, William Ellery, assinou a famosa Declaração da Independência. Chanin foi educado no Harvard College, destinado à profissão médica, mas seus gostos e aptidões o levaram à carreira religiosa e, em 1803, tornou-se ministro da Capela Unitária de Boston. Desde então, ficou sempre nessa cidade, professando a doutrina dos unitários, seita protestante que conta numerosos adeptos na Inglaterra e na América, nas camadas mais altas. Tornou-se notável por seus pontos de vista amplos e liberais, por sua eloquência admirável, suas obras numerosas e a profundidade filosófica.
é contado entre os homens mais destacados nos Estados Unidos. Partidário declarado da paz e do progresso, pregou sem tréguas contra a escravidão e fez a esta instituição uma guerra tão encarniçada que a muitos liberais tal excesso de zelo, prejudicial à sua popularidade, por vezes parecia inoportuno. Seu nome ganhou notoriedade entre os anti-escravagistas. Morreu em Boston, em 1842, aos 62 anos de idade. Ganet o sucedeu como chefe dos unitários. Algo aí, Nilo? Eu gostaria só de, talvez, corrigir uma coisa que eu falei, que pode ter dado abertura para um entendimento incorreto. Essas mensagens que foram traduzidas, ele ainda era encarnado, ele não era espírito, né? São pensamentos dele, que ele deixou registrado, escreveu, e que chegaram, né, às mãos de Kardec, e foi preciso ser traduzido porque era de uma época anterior, como disse ali, de 1934. De 1834, melhor dizendo. Né? Então, é isso. Essas mensagens eram pensamentos dele enquanto encarnado. Isso é importante a gente notar. Né? É porque a gente até pode se confundir mesmo, porque no início ele fala dos ditados espontâneos do Espírito Chanin, que vão haver muitos depois disso, né? Isso. Então, ele diz, olha, esses ditados, né, essa informação que chega com esse discurso dele encarnado, então, batem perfeitamente com os ditados espontâneos que ele vem fazer depois e que não deixam nada a dever a essa figura, né? Ao pensamento desse homem. Então, é muito interessante. Então, vamos lá ao fragmento desse discurso que Kardec vai apontando para nós. A primeira parte dele diz assim: para a massa dos homens, porque, lembrando, esse discurso ele é feito na Páscoa, homenageando um amigo dele que faleceu, né? Então, é bem interessante, porque principalmente nesse aspecto, que nós vamos perceber como o Chanin, encarnado ainda, já era, ou já apontava toda a clareza de um espírito espírita. Né? É como se ele já fosse espírita em 1834, antes da doutrina nascer. Então, isso aqui é um dado interessante que a gente vai constatando ao longo dos fragmentos desse discurso que ele faz em homenagem ao seu amigo. Né? Nilo, qualquer coisa, interrompe. Ok, tá bom. Para a massa dos homens, o céu é quase sempre um mundo de fantasia. Essa é a fala do Chanin nesse discurso. Falta-lhe substância. A ideia de um mundo no qual existam seres sem corpos grosseiros, espíritos puros ou revestidos de corpos espirituais ou etéreos, lhes parece pura ficção. Aquilo que não se pode ver nem tocar não lhes parece real. Isto é triste, mas não espanta, porque como é que homens mergulhados na matéria e em seus interesses, não cultivando o conhecimento da alma e de suas capacidades espirituais, podem compreender uma vida espiritual mais elevada? Então, ele já faz proposição. A pergunta que ele pôs é interessante, né? Mas deixa eu terminar aqui para você pegar. A multidão considera como sonhador visionário aquele que fala claramente e com alegria de sua vida futura e da vitória do espírito sobre a decomposição corpórea. Esse ceticismo sobre as coisas espirituais e celestes é tão irracional e pouco filosófico quanto aviltante. Esse é o primeiro momento do discurso do Chanin, que já diz assim, é um espírita, né?
Ele não apenas coloca a posição dele, como ele pensa, né, mas como ele fundamenta isso já com valores bem claros, né? Como é essa última frase, esse ceticismo sobre as coisas espirituais e celestes é tão irracional e pouco filosófico quanto aviltante. Então, vai aí, né, um chamamento, uma crítica a essa posição. Agora, é interessante como ele já fala do espírito, né, da alma, do espírito, com uma intimidade, com uma certeza, né, que é realmente interessante. Mais adiante, a gente vai ter chance de aprofundar isso, né, de ver Isso, melhor. é isso. Mais um trechinho interessante. E quanto é irracional imaginar que não haja outros mundos senão este, outro modo de existência mais elevado que o nosso? Quem é aquele que, percorrendo os olhos sobre esta criação imensa, pode duvidar de que haja seres superiores a nós, ou ver alguma coisa de antirracional em conceber o espírito num estado menos circunscrito, menos entravado do que na Terra, por outras palavras, que haja um mundo espiritual. Então, outro dado, né? Quer dizer, o sujeito parece que já era mesmo, né? O espírita. Ele fala com convicção, com uma convicção, né, que para ele é muito claro. A vida espiritual, para ele, é muito clara. Esse para ele é óbvio, é ponto de partida, né? Uhum. Soa muito natural, né? Muito Muito naturalmente. natural, muito óbvio para ele, né? Um pouco mais. Aqueles que nos deixaram por um outro mundo devem tomar por este o interesse ainda mais profundo. Eu gostei demais desse momento, assim, essa frase em especial. E veja, aqueles que nos deixaram por um outro mundo, olha, nos deixaram por um outro mundo, devem tomar por este um interesse ainda mais profundo, ou seja, não é para aquele, não é por este que ele acabou de deixar, porque nós estamos aqui. Quer dizer, ele deixou-nos para um outro mundo, mas estando lá, tem ainda mais interesse por esse em nossa atenção. Isso eu acho que é muito interessante, assim, muito rico isso. Seus laços com os que aqui deixaram se depuram, mas não se dissolvem. Então, ele não está falando de apego, ele está falando do contrário. Eles se depuram, esses laços. Não é eu estar com atenção aqui preso à matéria, não, mas interessado nos homens que nela vivem, naqueles afetos, né? Então, É interessante ele falando, porque dá a impressão que ele já tinha lido o Livro dos Espíritos, né? é muito, Isso em 1834, né? Ele fala com uma propriedade. Muito interessante. E a gente vê hoje, muitos de nós que já temos a doutrina e ainda não conseguimos atinar com isso, que para ele já era tão natural em 1834, a doutrina só nasce, quer dizer, só surge efetivamente em 1857, né? Depois dos 15 anos de trabalho de Kardec. Muito louco. Se o estado futuro é um melhoramento do estado presente, se a inteligência deve ser fortalecida e o amor expandido, a memória, poder fundamental da inteligência, deve agir sobre o passado com uma energia maior. E todas as afeições benévolas que aqui mantivemos devem receber uma atividade nova. Supor a vida terrena apagada do espírito seria destruir a sua utilidade, romper a relação dos dois mundos e subverter a responsabilidade, porque, como a recompensa ou o castigo, atingiriam uma existência esquecida. Não. Pois é, olha, desculpa, aqui, esse aqui, tem né? Que parar, né? Tem que parar. Supor apagada a vida terrena do espírito, a vida terrena, né? A vida que ele viveu aqui na Terra, supor que ela estivesse apagada seria destruir a sua utilidade. Realmente, se eu depois não me lembro de nada, para que eu vivi aqui? Não é verdade? Isso é um encadeamento muito lógico, né? Romper a relação dos dois mundos
e seria destruir a sua utilidade, romper a relação dos dois mundos e subverter a responsabilidade, né? Muito interessante isso. Muito, muito, muito lindo. Porque como a recompensa ou o castigo atingiriam uma existência esquecida? Não. É preciso que conosco levemos o presente, seja qual for o nosso futuro, feliz ou desditoso. É verdade que os bons formarão laços novos, mais santos, mais fortes, mas, sob a influência expansiva desse mundo melhor, o coração terá uma capacidade bastante grande para reter os laços antigos, enquanto forma novos. Lembrar-se-á com ternura do seu lugar de nascimento, enquanto goza de uma existência mais madura e mais feliz. Se eu me pudesse figurar que aqueles que partiram morreram para os que ficam, eu os honraria e amaria menos. O homem que, deixando-os, esquece os seus, parece desprovido dos melhores sentimentos de nossa natureza. E, se em sua nova pátria os justos devem esquecer os seus pais na terra, se ao se aproximarem de Deus devessem cessar de interceder por eles, poderíamos achar que a mudança lhes foi proveitosa? Eu gosto de... Olha, eu fiquei encantado com esse discurso, porque eu acho que ele deveria tocar tanto a nós espíritas, para tentar, como essa doutrina, além de bela e profunda, é como os espíritos dizem, Kardec afirma, ele de todos os tempos. Essa doutrina é de todos os tempos. E fica assim, patente, que é isso. É interessante que ele está dizendo isso tudo por ocasião de uma homenagem a um amigo que partiu, que desencarnou, né? Então, ele traça todos esses raciocínios, né? Evidentemente, frisando, né, que não é porque ele morreu, desencarnou, que os laços deixam de existir, né? Segundo essa visão de que a vida continua, né? E é interessante porque isso é tão espírita, né? Uhum. É tão assim, a gente estuda isso em doutrina espírita, os afetos deixados aqui, a vida afetiva no mundo espiritual, né? Muito interessante. Um cara lá em 1834, antes do surgimento da doutrina espírita. Com amor verdadeiro e sem apego, né? Não se trata de apego, ele está dizendo justamente que esse valor de amor se renova, ele se altera beneficamente, né? Você vê que ele não é apenas... porque os conceitos que ele coloca aqui são conceitos assim de uma moral cristã, Uhum. de uma moral, quer dizer, ele é fundamentado, você vê que é uma coisa bonita, não é apenas um raciocínio, né? Uhum. E aí observe, veja bem, você falou bem nessa questão de um conceito cristão, e trata-se de um homem de uma escola religiosa e de uma escola protestante, né? Que era o mais comum nos Estados Unidos, na realidade, né? Mas olha a grandeza disso, para a gente entender que não há essa separação, porque o espírito, quando ele tem conquista, ponto. E essa conquista está expressa, seja ele protestante, católico, umbandista, candomblessista, se tiver a conquista, ela está estabelecida no seu dia a dia. Ele expressa isso de alguma maneira nas suas ações, no seu pensar, no seu falar. É verdade. E era um homem de destaque na sociedade americana de sua época. Ele assinou o Tratado de Independência, né? A Declaração de Independência. O pai dele assinou, né? Então, ele foi criado num meio influente, num meio de poder, de pessoas poderosas, né? Então, você vê, é possível isso, né? Poder-se-ia perguntar se os que são levados ao céu não só se lembram com interesse dos que deixaram na terra, mas ainda se têm um conhecimento presente e imediato.
Não tenho qualquer razão para crer que tal conhecimento não exista. Estamos habituados a considerar o céu como afastado de nós, mas nada o prova. O céu é a união, a sociedade dos seres espirituais superiores. Não podem esses seres encher o universo, assim levando o céu a toda parte? É provável que tais seres sejam circunscritos, como nós, por limites materiais? Disse Milton, milhões de seres espirituais percorrem a Terra, tão bem quanto velamos, tão bem quando velamos, como quando dormimos. Muito interessante. Essa frase aqui, ele quer dizer, né? Milhões de seres espirituais estão à nossa volta. Estejamos em vigília ou no sono, né? Eles estão por aí. Uhum. E essa definição de céu que ele dá é bem interessante, né? Muda todo o padrão. Olha como é que ele tira o céu desse lugar circunscrito e estabelece já um céu que é um céu que anima aqueles pares, né? Que une pela similitude de pensamentos, né? Que vai no caminho da doutrina, né? Bem interessante. Um sentido novo. Um novo olhar poderia mostrar-nos que o mundo espiritual nos envolve por todos os lados. Mas suponde mesmo que o céu esteja afastado. Nem por isso seus habitantes deixam de estar presentes, e nós visíveis para eles. Mas o que entendemos por presença? Não estou presente para aqueles dentre vós que meu braço não alcança, mas não os vejo distintamente. Não está plenamente de acordo com o nosso conhecimento da natureza supor que os que estão no céu, seja qual for o lugar de sua residência, possam ter sentidos e órgãos espirituais por meio dos quais possam ver o que está distante tão facilmente quanto nós distinguimos o que está perto? Nossos olhos percebem sem esforço planetas a milhões de léguas de distância e, com a ajuda da ciência, podemos mesmo reconhecer as desigualdades de sua superfície. Podemos mesmo figurar um órgão visual bastante sensível ou um instrumento suficientemente potente para permitir, do nosso globo, distinguir os habitantes desses mundos afastados. Por que, então, os que entraram na sua fase de existência mais elevada, que estão revestidos dos corpos espirituais, não poderiam contemplar nossa terra tão facilmente quanto no tempo em que era a sua morada? O avanço dele é incontestável, né? Ele aqui entra numa retórica de suposição tão centrada, tão assim, que foi inclusive assunto, né, na codificação, a visão espiritual, né, que não é igual aos nossos órgãos de sentidos, ela é espiritual, ela é de uma outra natureza, né? E ele aqui já falando disso, né? É muito interessante isso. Que beleza. Isto pode ser certo. E, se o aceitamos assim, não abusamos. Poder-se-ia abusar. Não pensamos nos mortos como se nos contemplassem com um amor parcialmente terreno. Eles nos amam mais que nunca, mas com uma afeição espiritual depurada. Têm por nós apenas um desejo, o de que nos tornemos dignos de nos reunirmos em sua morada de beneficência e de piedade. Sua visão espiritual penetra as nossas almas. Se pudéssemos ouvir a sua voz, não seria uma declaração de apego pessoal, mas um apelo vivificante a maiores esforços,
a uma abnegação mais firme, a uma caridade mais amiga, a uma paciência mais humilde, a uma obediência mais filial à vontade de Deus. Eles respiram a atmosfera da benevolência, da benevolência divina, e sua missão é agora mais elevada do que o era aqui. Olha só, né? Você vai falar alguma coisa? Não, Pode não, falar vai depois. você. Não, vai você, pode ir. Ele aqui já começa a colocar, ele vai entrando, ele vai discorrendo sobre essa realidade, né, da relação do mundo material, mundo espiritual, né? E ele falando aqui que os apelos deles seriam para uma vida, como ele fala aqui, né? Uma abnegação, maiores esforços, a uma abnegação mais firme, a uma caridade mais ampla, uma paciência mais humilde, uma obediência mais filial à vontade de Deus. Quer dizer, olha como ele já consegue perceber as decorrências, as consequências da existência, né, do plano espiritual com o plano material, a realidade de cada um, a relação entre esses dois mundos, como é que isso para ele está claro, né? Que é o que a doutrina espírita vem dizendo para nós, quando a gente acorda do lado de lá, né, tudo que pode acontecer com o espírito, né, ao se deparar com essa realidade maior. Então, realmente é muito interessante. Perguntar-me-eis, se os mortos conhecem os males que os afligem, deve existir sofrimento nessa vida bendita? Respondo que não posso considerar o céu senão como um mundo de simpatias. Parece-me que nada pode melhor atrair o olhar de seus habitantes benfeitores do que a vista da miséria de seus irmãos. Mas essa simpatia se faz brotar, mas esta simpatia se faz brotar a tristeza, está longe de tornar infelizes os que a sentem. Neste mundo inferior, a compaixão desinteressada junta ao poder de abraçar o sofrimento. É um penhor... perdi a leitura agora, foi esquisito. Quer começar novamente? Vou começar novamente, porque eu perdi mesmo. Perguntar-me-eis se os corpos conhecem... Meu Deus, que corpos são esses, Armin? Perguntar-me-eis se os mortos conhecem os males que nos afligem. Devem existir sofrimento nessa vida bendita? A pergunta está errada. Perguntar-me-eis se os mortos conhecem os males que nos afligem. Deve existir sofrimento nessa vida? Perguntar-me-eis se os mortos conhecem os males que nos afligem, deve existir sofrimento nessa vida bendita? Respondo que não posso considerar o céu senão como um mundo de simpatias. Parece-me que nada pode melhor atrair o olhar de seus habitantes benfeitores do que a vista da miséria de seus irmãos. Mas esta simpatia se faz brotar a tristeza, está longe de tornar infelizes os que a sentem. Neste mundo inferior, a compaixão desinteressada, junta ao poder de abrandar o sofrimento, é um penhor de paz muitas vezes proporcionando os mais puros prazeres. Livres de nossas enfermidades presentes e esclarecidos pela visão mais ampla da perfeição da governança divina, esta simpatia dará mais encanto às virtudes dos seres abençoados e, como qualquer outra fonte de perfeição, não fará senão aumentar-lhes a felicidade. Dá para comentar? Ele já começa a entrar aqui numa conjectura
de relação, né, da posição dos espíritos nesse mundo, mas me parece que ele vislumbra aqui um mundo de espíritos já mais elevados, né? Que quando olham, né, quando ele pergunta aqui, logo no início, perguntar-me-eis se nossos mortos conhecem os males que nos afligem, né? Se eles conhecem, existirá sofrimento nessa vida bendita, né? E ele diz que eles, o que deve mais atrair o olhar deles para nós é o nosso sofrimento, né? Eles estando lá nesse mundo de simpatias, como ele diz, o nosso sofrimento deve atrair o olhar deles de benevolente, né? De benevolência, é isso. É a ideia da solidariedade, né, e da fraternidade que se estabelece aí é bem interessante. Nossos amigos que nos deixam por esse outro mundo não se encontram no meio de desconhecidos. Não têm esse sentimento desolado de haver trocado a pátria por uma terra estranha. As mais suaves palavras da amizade humana não se aproximam dos acentos de felicitações que os esperam à chegada àquela morada. Lá, o espírito tem meios mais seguros de se revelar do que aqui. O recém-chegado sente-se e se vê cercado de virtudes e de bondade, e por essa visão íntima dos espíritos simpáticos que os rodeiam, e no momento podem criar-se laços mais fortes que os que são cimentados pelos anos na terra. As mais íntimas afeições da terra são frias quando comparadas às dos espíritos. De que maneira se comunicam? Em que linguagem e por meio de que órgãos? Nós o ignoramos, mas sabemos que, progredindo, deve o espírito adquirir maior facilidade de transmitir seu pensamento. Ele é genial em tudo, né? Porque ele apanhou toda a história numa reflexão muito bonita. Ele tem assim uma convicção, uma clareza da vida no mundo espiritual, né? Dessas nuances, de situações espirituais, de amizade, do afeto, da relação com o mundo material. Ele é muito convicto, para ele isso é muito claro, né? O que chama atenção é isso, para ele isso é muito claro. Muito bem. Seria erro crer que os habitantes do céu se limitem à comunicação recíproca de suas ideias. Os que atingem esse mundo, ao contrário, entram em novo estado de atividade, de vida e de esforços. Somos levados a considerar o estado futuro de tal modo feliz que ninguém ali precise de ajuda, que o esforço cesse e os bons nada tenham a fazer senão gozar. A verdade, porém, é que toda ação na Terra, mesmo a mais intensa, não passa de jogo infantil comparada à atividade, à energia desenvolvidas nessa vida mais elevada. E deve ser assim, porque não há princípio mais ativo que a inteligência, a beneficência, o amor da verdade, a sede de perfeição, a simpatia pelos sofrimentos e o devotamento à obra divina, que são os princípios expansivos da vida de além-túmulo. É então que a alma tem consciência de suas capacidades, que a verdade infinita se desdobra diante de nós, que se sente que o universo é uma esfera sem limites para a descoberta, para a ciência, para a benevolência e para a adoração. Só um instantinho, Arlindo, então, dar uma paradinha para a gente falar aqui, né? Como ele coloca aqui que lá não há ociosidade, né? Não é porque ele é um espírito mais puro
Ele se refere a espíritos de uma certa envergadura, né? Aqui ele está falando de um lugar no mundo espiritual, de espíritos mais elevados, aparentemente, né? O que ele se refere. Ele coloca que não há ócio, né? Eles despendem esforços muito grandes, maiores até do que aqui na Terra, comparando até que com os esforços da Terra pareceriam brincadeiras de criança, né? É muito legal essa imagem. Então, é interessante. Isso está no Livro dos Espíritos, né? Uhum. E a gente vê que ele, na escola religiosa que abraçou, ele absolutamente compreendeu aquela mensagem de Jesus, né? Aquela fala de Jesus: meu pai trabalha ainda e eu também. Quem vai para o mundo espiritual não vai ficar à toa. Anjinhos serenos boiando em nuvens, tal, não faz muito sentido, e ele estabelece com muita clareza, né? Isso é muito bom. E em pleno acordo com a doutrina, isso aqui é melhor ainda. Isso aí. Esses novos objetivos da vida, que reduzem a nada os interesses atuais, se desdobram constantemente. Então, não se deve imaginar que o céu seja composto de uma comunidade estacionária. Eu o imagino como um mundo de planos e de esforços prodigiosos para o seu próprio melhoramento. Considero-o como uma sociedade a atravessar fases sucessivas de desenvolvimento, de virtudes, de conhecimentos, de poder pela energia de seus próprios membros. O cara, Olha só. ele é muito, muito, muito... Ele propõe aqui que também no mundo espiritual, o mundo espiritual está em constante progresso também, né? Porque se nós nos reportarmos lá à escala espírita, a gente vai encontrar no plano no nível dos espíritos perfeitos, essa perfeição não para, né? Esse aperfeiçoar-se é constante. Então, é esse caminho, né? Essa proposição que ele faz, acho que vai muito ao encontro dessa proposição. O gênio celeste está sempre ativo a explorar as grandes leis da criação e os princípios eternos do espírito, a desvelar o belo na ordem do universo, a descobrir os meios de avanço para cada alma. Lá, como aqui, há inteligências de diversos graus e os mais evoluídos espíritos encontram a felicidade e o progresso educando os mais atrasados. Lá, o trabalho de educação, como aqui, progride sempre. E uma filosofia mais divina, que é ensinada entre nós, revela ao espírito sua própria essência, estimula-o a esforços alegres para a sua própria perfeição. Aqui ele já começa a colocar uma relação de, assim, que os estão mais adiantados ajudam os mais atrasados, né? Então, ele já começa a trazer também, começa a contemplar no mundo espiritual a possibilidade de haver espíritos mais atrasados, né? Uhum. Como aqui na Terra, talvez, né? Como aqui encarnados, vamos dizer assim. Exato, que ele faz até essa relação da educação aqui e lá, né? Isso Progressiva. O céu está em relação com outros mundos. Olha só, a clareza dele é essa, porque ele está falando desse céu que, né? Que, em princípio, seria o da Terra, né? Mas, assim, olha, esse céu tem relação com os outros mundos. Olha que coisa. Quer dizer, como ele estabeleceu que o céu não é localizado, o céu é essa reunião de simpatias, né? Isso. O céu, quer dizer, ele já mudando a concepção do céu que se entende, né? Tradicionalmente nas religiões até aquela época, né? Exato. O céu está em relação com outros mundos. Seus habitantes são os mensageiros de Deus em toda a criação. Eles têm grandes missões a cumprir e, pelo progresso de sua existência sem fim, pode ser a eles confiado o cuidado de outros mundos. O cara é muito avançado, muito avançado. Este discurso foi pronunciado em 1834. Nessa época, não se cogitava de manifestações de espíritos na América. Assim, Chaney não as conhecia. Do contrário, teria afirmado o que, em certos pontos, apenas formulou como hipótese. Mas não é admirável esse homem pressentir com tanta justeza aquilo que deveria ser revelado alguns anos mais tarde?
porque, salvo poucas exceções, sua descrição da vida futura concorda perfeitamente. Se precisar interromper, interrompa. Não, tudo bem. Pode seguir. Só falta a reencarnação. E, bem examinada, vê-se que dela se aproxima, como o faz com as manifestações sobre as quais se cala por não as conhecer. Com efeito, admite o mundo invisível ao redor de nós, em meio a nós, cheio de solicitudes por nós, ajudando-nos a progredir. Daí às comunicações diretas há apenas um passo. No mundo celeste, admite não a contemplação perpétua, mas a atividade e o progresso. Admite a pluralidade dos mundos corpóreos mais ou menos adiantados. Se tivesse dito que os espíritos podiam realizar seu progresso passado por esses diferentes mundos, aí teríamos a reencarnação. A ideia desses mundos progressivos, sem isto, é mesmo inconciliável com a da criação das almas no momento do nascimento dos corpos, a menos que se admitissem almas criadas mais ou menos perfeitas, e então fora necessário justificar essa preferência. Não há mais lógica em dizer que se as almas de um mundo são mais adiantadas que as de outro, é que já viveram em mundos inferiores? O mesmo se pode dizer dos habitantes da Terra, comparados entre si, desde o selvagem ao homem civilizado. Seja como for, perguntamos se uma tal descrição da vida de além-túmulo, por suas deduções lógicas, acessíveis às mais vulgares inteligências e aceitáveis pela mais severa razão, não é 100 vezes mais própria para produzir a convicção e a confiança no futuro do que o horrível e inadmissível quadro das torturas sem fim emprestadas do Tártaro do paganismo. Os que pregam essas crenças não suspeitam o número de incrédulos que fazem e dos recrutas que mandam para a falange dos materialistas. Ver como ele chega, né? Aonde ele chega, até onde ele chega, né? Com a visão dele, é minuciosa, é detalhada, tem todo um raciocínio lógico em cima, né? Falando do céu não como um lugar, né? Mas como estando presente ao redor de nós, em todo e em qualquer lugar, é possível estar presente ao redor de nós. Né? É muito bom. E esse trecho todo, esse último trecho que nós lemos e estamos comentando agora, já são as impressões de Kardec, né? Já é Kardec falando, Já é Kardec falando. refletindo sobre o que Chanin escreveu lá. Né? Sim, sim. E a avaliação de Kardec, né? Como é que ele vem, como ele vem aqui corroborando o raciocínio dele, né? Que está correto. Ele só não conhecia a reencarnação, né? E as comunicações mediúnicas. E você vê que o cara é tão interessante, e eu digo cara, vocês me perdoem, até porque eu acho ele, já me sinto íntimo do Chanin, né? Mas é porque Kardec diz, ele só não falou daquilo que ele não sabia, o que ele duvidou, ele não abriu a boca. Você vê, até nisso ele mostra a serenidade, a tranquilidade, a altura moral, né? Não fala do que não sabe, aquilo que ele não pôde deduzir, ele se segurou, não abriu a boca. Né? Kardec fala disso, comenta isso aqui, né? Notemos que Milton, citado nesse discurso, emite sobre o mundo invisível, ambiente, uma opinião conforme a de Chanin, que é também a dos espíritos modernos, dos espíritas modernos. É que Milton, como Chanin, como tantos outros homens eminentes, eram espíritas por intuição. Por isso, não cessamos de dizer que o espiritismo não é uma invenção moderna, é de todos os tempos, porque houve almas em todos os tempos, e em todos os tempos a massa de homens acreditou na alma. Assim, encontram-se traços dessas ideias numa porção de escritores antigos e modernos, sagrados e profanos.
essa intuição das ideias espíritas é de tal modo geral que todos os dias vemos uma porção de gente que, ouvindo delas falar pela primeira vez, não se admira absolutamente. Faltava apenas formular a sua crença. É assim que Kardec fecha esse artigo. É interessante, né? O que Kardec coloca é que essa intuição do mundo espiritual, de uma vida após a morte, ela é natural no ser humano, né? No homem encarnado. Ela é natural e todos, de alguma forma, têm esse pressentimento, têm essa ideia, né? Talvez alguns não aceitem o discurso religioso formal, né? E rompam com a religião e, com isso, negam toda e qualquer religião, ou todo e qualquer conceito, se tornam materialistas, talvez talvez não concordarem com alguns excessos e alguns absurdos das religiões formais, né? Mas Kardec coloca aqui, né, como isso é natural, como em todos os tempos houve pessoas com essa visão, com essa intuição da vida espiritual, né? Muito interessante. Bom, muito bom. Meu caro amigo Nilo, nós chegamos ao final, né? E foi rápido. Enfim, para suas despedidas. Tá. Eu quero agradecer a você, Arlindo, por mais uma vez poder estar presente aqui junto com você, fazendo esse estudo, e espero que tenhamos trazido para os companheiros que nos assistem material importante para reflexões acerca da doutrina, acerca da nossa realidade, da realidade que nos cerca, né? Estudar é sempre bom nesse sentido, né? De ampliar a nossa percepção desse mundo, de tudo que envolve o fato de estarmos encarnados aqui, né? Isso aí, meu amigo. Até uma próxima. Isso. Nilo, eu que agradeço imensamente a sua disposição de nos auxiliar nessa atividade. Agradeço aos companheiros e companheiras de casa por continuarem caminhando conosco e esperamos que Xamim provoque em todo mundo o desejo de conhecer mais, porque esse é um espírito que, nesse momento aqui, é uma fala dele ainda encarnado, mas nós vamos encontrar ao longo da revista espírita, das revistas espíritas, os números da revista, muitas mensagens dele, já desencarnado, e que atestam perfeitamente o que ele já trazia como proposição encarnado nessa lógica aqui apresentada. Muito obrigado a todos, amigos e amigas, muita paz, um beijo nos corações, forte abraço, querido amigo Nilo, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Muita paz.